Saúde está de volta e a gente está aqui em ótima companhia hoje com a Michele Alves, falando um pouco sobre obesidade infantil, sobre a importância de uma dieta e também de um exemplo, né, dos pais, dos familiares que estão com essas crianças para uma reeducação alimentar, para que elas possam, né, assim, saber escolher melhor os alimentos e terem uma qualidade de vida melhor também. E a gente terminou o bloco anterior falando de uma questão muito importante, sobre essa questão do metabolismo. Você, né, tirou da gente o que era regra, né, que não necessariamente uma pessoa saudável vai ficar saudável sempre, ou uma pessoa que é obesa vai ser obesa sempre. Tudo vai depender de como ela se guiar ao longo da caminhada, né, da vida, das suas escolhas alimentares. Michele, a gente falou muito da questão do exemplo que vem de casa, essa coisa dos pais levarem os filhos à cozinha, esse conhecimento dos alimentos. Hoje a gente vive num mundo cada vez mais estressante, as pessoas correm muito, os pais trabalham muito também. É compreensível também essa necessidade mesmo de talvez escolher um alimento mais rápido, um alimento mais, digamos, pronto. Mas eu acho importante a gente falar dessa questão. A gente vive num mundo de tablets, de videogames, controles remotos, e as crianças acabam não fazendo atividade nenhuma. Você acha que o exemplo pode fazer diferença? Caminhadas juntas, esportes juntos? Como que seria isso? Com certeza, eu acredito que se a criança tem o exemplo de um adulto, ela já vai ter o hábito, né? Porque a gente tem a tendência de ser parecido com as pessoas que a gente convive. E as crianças têm o reflexo dos pais, dos responsáveis, dos avós, dos tios, dos professores. Então, assim, as crianças estão o tempo todo nos observando, né, adultos, quais são os nossos comportamentos. E, geralmente, dentro de casa, com a família, com o responsável, não é diferente. Se eles começarem a introduzir alimentos saudáveis, alimentos naturos, alimentos mais práticos, alimentos mais nutritivos, mais coloridos, as crianças vão criar esse hábito de ter acesso a essa alimentação diversificada. Então, eu acho que sim, a prática de atividade física, os pais caminharem, levar os filhos, fazer atividade, jogar bola, peteca, andar de bicicleta, atividades mesmo que queimam calorias, essas atividades vão induzir essa criança a ser um esportista, uma pessoa a praticar realmente uma alimentação saudável e ter uma vida saudável. Eu acho importante a gente estar falando muito dessa questão dos alimentos, né? Que a gente tem uma diversidade enorme de coisas gostosas que às vezes não são tão calóricas. Eu acho importante essa questão da lancheira, porque às vezes a lancheira da criança tem tudo, menos uma fruta. Existe uma lancheira ideal para os pais, assim, fazerem para os filhos? Existe sim, né? A gente trabalha com alguns lanches, algumas orientações, porque primeiro, é como eu te falei no primeiro bloco, que às vezes o pai, a mãe, por praticidade, acaba pegando os produtos industrializados. E a maioria das lancheiras hoje são produtos industrializados. É muito raro, às vezes, a gente ver um pai que se preocupa de colocar um suco, uma fruta, ou colocar um pão integral, alguma coisa. Porque a primeira reação que a gente tem, ou que os pais têm quando a gente fala de integral, é que são produtos para quem está de dieta. E, na verdade, já tem que introduzir produtos integrais, produtos que tenham menos refinamentos, produtos que são menos industrializados. Quanto mais industrializado for um produto, mais dano à saúde ele faz. Então, no caso, por exemplo, uma lancheira ideal, ela teria que ter... Acho que, às vezes, assim, o pai pode até dar uma colher de chá para a criança, porque até nós, até mesmo a gente que é adulto, a gente às vezes também, né, Michele, a gente cai um pouquinho na tentação, né, é normal. Mas talvez balancear isso, né, menos doces, talvez uma fruta, talvez um pão com um queijo, alguma coisa com mais nutriente, uma geleia talvez mais caseira, um pedaço de bolo. Eu não sei, eu acredito que possa ajudar também a criança, né, uma fruta. Sim, isso é muito importante, sempre ter, né, um sanduíche natural, sempre ter um bolo, pode ter bolachas, mas desde que seja quantidades controladas, não seja pacotes, porque fica muito extenso, assim, muito variado colocar um pacote de biscoito. Contar realmente as quantidades, colocar uma fruta, evitar de colocar guloseimas, balas, doces, pipocas, sabe, industrializados, bem mais natural, produtos naturais, para poder diversificar mesmo esses lanches, né? Por exemplo, Michele, uma criança que está obesa, que está acima do peso, qual seria o lanche ideal para ela fazer durante o dia, na escola? O que ela poderia estar levando? Então, como a gente está falando da lancheira, pode, assim, a criança pode
sempre ter na lancheira uma fruta, né? Sempre pode levar um suco, bebidas alimentícias, gasosas, desde que a quantidade de açúcar seja menores. A gente tem aí, né, os leites fermentados, né, esses produtos, bebidas adicionadas aos leites, aos soros. A gente tem que ficar um pouco atento com essas coisas, mas pode sim, desde que tem que estar olhando a quantidade de açúcar, se o produto não está muito tempo, né, exposto. Também tomar cuidado com as datas de validade dos produtos, que esses são os fatores que podem estar comprometendo a alimentação dessa criança. Certo. A gente falou um pouco sobre os problemas que a criança pode ter a longo prazo, a longo e a curto prazo. Eu acho importante a gente falar um pouco dessa questão da insônia. Me parece que as crianças mais obesas, elas dormem menos. E dormir é um fator essencial no processo de emagrecimento ou de conservação do peso. Não sei se eu estou correta, mas isso é verdade? Crianças que dormem menos também podem ter mais problemas de obesidade? Sim, como eu te disse, que ao curto prazo elas têm irritabilidade, justamente por isso. Elas não têm noites de sonos adequadas, têm dificuldade, têm insônias, tem a apneia do sono, que elas têm dificuldade também para dormir. Muitas crianças roncas, também consequência, né, do fator peso, porque elas não conseguem, às vezes o abdômen está estendido, não tem uma boa respiração, há uma disfunção respiratória também que compromete esse sono. Então, a criança pode ter dificuldade para dormir, sim. E se ela não dorme, consequentemente, ela vai ficar irritada no outro dia, vai ficar cansada, não vai ter disposição para fazer as atividades do outro dia, porque a noite foi mal dormida. E eu acho que fora mesmo essa questão das complicações ortopédicas, né? Que eu acho que é um assunto para um outro programa, talvez até mesmo com um profissional da área de ortopedia. Acho que a criança que vai ficando obesa, ela vai tendo mais dificuldades, até mesmo de poder praticar algum esporte, né? Ela vai ficando mais restrita também. Justamente por isso, porque quando o peso, quando ela está acima do peso, ela já não tem aquela disposição para fazer atividade, justamente por causa disso, porque a estrutura óssea dela já vai também ficando comprometida, porque está colocando em cima de uma estrutura uma quantidade de peso que não é adequado. Com isso, ela vai ter várias complicações ortopédicas, malformação no andar, malformação ao sentar, compromete a postura, né, de coluna, compromete a postura das pernas começam a ficar assim um pouco inchadas, abertas, assim, fica meio hierárquico. Então, assim, tem que ter um acompanhamento mesmo. Michele, só pra gente terminar o programa, eu acho importante a gente falar aqui sobre a questão da autoestima e sobre a questão do bullying, que eu acho que é um programa à parte do que seria hoje mesmo. Mas as crianças cada vez mais, né, que sofrem de peso, elas sofrem muito preconceito na escola e nos seus ambientes de atividades mesmo. Como nutricionista, qual conselho você deixa para os pais aqui no nosso programa para estar tratando desse problema, dessa questão? Como lidar com isso? Então, o bullying hoje em dia é muito complicado a gente entrar nessa questão, assim, que tem o bullying mesmo, as crianças são comprometidas, não somente as crianças, mas o público adulto também, né? Se está um pouquinho acima do peso, os coleguinhas, às vezes, na escola acontece muito de ter apelidos, de ter, né, de pôr apelidos, são motivos de piadinhas, de risos. Isso faz com que a criança se torne deprimida, faz com que a criança fique se sentindo rejeitada. O primeiro sinal é procurar realmente um profissional para fazer um acompanhamento. E não deixar, porque isso pode trazer para a criança ao longo da vida uma rejeição à sociedade. Porque às vezes a gente vê pessoas que às vezes não saem de casa, adultos, porque estão obesos. E essa formação às vezes já vem de crianças obesas. Então, assim, desde a infância, tem as velhas piadinhas gordinha, né, chama de bolinha, tem várias as brincadeiras que, às vezes, comprometem o psicológico dessa criança. Então, assim, o fator peso tem que ser tratado, principalmente nessa faixa etária, infância, porque é na infância que a gente começa a promover hábitos saudáveis, que é para a vida toda. Certo. Michele, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer, você é uma pessoa muito querida, foi muito gentil ao nosso convite. Querendo voltar, o programa é seu. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Certo. Lembrando você aí de casa que o nosso programa ele é reprisado todas as sextas-feiras, às 10h10 da manhã.
É como eu sempre digo, nosso programa termina aqui, mas você pode continuar contribuindo com pautas, sugestões pelo telefone da TV, pelo 3372-3720 ou até mesmo por mensagem de texto para o 9972-1640. Semana que vem a gente vai tratar de um tema muito interessante, já faço o convite. Nós vamos tratar sobre o Outubro Rosa. Nós vamos falar durante 2 programas sobre a questão do câncer de mama. Já convido você aí de casa para estar conferindo os nossos próximos, então. Muito obrigada pela participação de todos, foi um prazer. Semana que vem a gente tem um novo tema, eu vou guardar as perguntas de vocês. Então até lá. Boa noite, um grande abraço.